Falando nisso, está de volta. Hoje, quinta-feira, a gente está recebendo aqui o Dr. Fernando, oncologista do Hospital Vivale. A gente está falando sobre o câncer. Não só sobre a doença, mas os efeitos colaterais que muitas vezes incomodam tanto os pacientes. Queda de cabelo, a mulher que às vezes tem que retirar a mama. A gente vai saber, eu fiquei sabendo antes de começar o programa com o Dr. Fernando que pode dar até problema na boca. E eu não sabia disso. Mas agora a gente vai atender uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando com a gente? Janaína. Oi, Jana, tudo bem, minha linda? Tá tudo bem. Eu queria tirar uma dúvida com o médico. Pois não. Porque eu estou fazendo tratamento de micose fungoide. Falam para mim que é câncer. Eu queria saber se é ou não é, afinal. Micose? Fungoide. E onde que é que está essa micose fungoide? No caso, está na minha pele. Ok, então, minha linda, olha, é sempre uma orientação que os médicos dão, tá? Porque como você já está em tratamento, o doutor Fernando, no caso, também precisaria fazer uma avaliação para poder te dar a resposta exata. Mas pode ser câncer. Boa tarde, Janaína. Olha só, micose fungoide é um tipo de proliferação celular e exige tratamento, muitas vezes, com medicamentos oncológicos. É claro que a gente precisaria entender melhor o caso da Janaína, até para dar uma resposta mais precisa a ela, ver os exames com mais cautela, tranquilidade e cautela. Mas, em geral, a gente considera sim como sendo um processo neoplásico que exige tratamento com medicamentos oncológicos, no caso. Agora, isso me causou um pouco de alerta. A micose, a gente já fez vários programas sobre isso, essa micose fungoide, ela tem as mesmas características, Não, Fernando? a micose fungoide, na verdade, Solange, ela tem uma relação direta com proliferação desordenada, ok. tá certo? Que muitas vezes é causada por alguns agentes e outras vezes pode ser causada também por alteração no próprio DNA, como a gente já havia mencionado anteriormente. A mulher que está tratando de um câncer, ela pode tomar pílula anticoncepcional? Depende do tipo de câncer. Em geral, por exemplo, no caso do câncer de mama, a gente pede para que isso seja evitado, ou seja, para que um outro método contraceptivo seja adotado. Por quê? Porque a pílula tem hormônio e muitas vezes o câncer de mama ele é estimulado pelo hormônio feminino para que isso, para o seu desenvolvimento, para a sua proliferação. Então a gente pede cautela nesse momento e isso sempre tem que ser debatido com o médico que está assistindo o paciente no caso. Ok. Fernando, tem mais uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando com a gente? É a Terezinha. Terezinha, minha linda, vou pedir um grande favor para você. Baixa o som da sua TV, você vai escutar a gente bem melhor pelo telefone, tá bom? E a gente vai te escutar melhor aqui também no estúdio, não fica esse esse ET aí na cabeça sua e nem na da gente aqui. Pode fazer sua pergunta para o doutor Fernando. A minha filha tem 9 anos. Há pouco tempo eu descobri que ela é portadora da neurofibromatose. Sim. E ela tem uns tumores subcutâneos. Eu sei muito pouco sobre a doença. Eu queria saber se ela é relacionada ao câncer. Ok, minha linda. Você está falando daqui de São José? São José. Tá bom, minha linda. Obrigada. Doutor Fernando. Olá. Então, Solange, no caso da telespectadora, da filha dela, a neurofibromatose é uma proliferação celular, mas sem característica de malignidade. Ela não dissemina suas células para outros órgãos. É um tratamento, muitas vezes, que requer, dependendo da extensão do processo, algumas coisas tópicas e outras vezes sistêmicas. Ou seja, mas em geral a gente não usa medicamentos quimioterápicos como, por exemplo, para o tratamento do câncer que a gente classicamente acaba tratando. É outro tipo de tratamento. É outro tipo de tratamento. O homem que está tratando do câncer de próstata, a grande preocupação dele é em relação, a gente também fez um programa sobre impotência sexual masculina e os homens se preocupam demais. Atrapalha realmente, Fernando? Pode atrapalhar, Solange, porque nós temos duas situações envolvendo essa questão. Na verdade, uma das complicações da prostatectomia radical, que é a remoção da próstata enquanto glândula, enquanto órgão, é por causa de uma lesão de um nervo que ali existe, a disfunção erétil, como sequela muitas vezes da cirurgia. E em outras situações, o uso da hormonioterapia, que acaba depletando os níveis de testosterona para o homem, também acaba causando, por consequência, disfunção erétil. Então essa é uma preocupação pertinente que muitas vezes acaba cometendo os pacientes de câncer de próstata que estão em tratamento. Ok, então, Fernando, mais uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde, quem fala com a gente?
Alô, boa tarde. Quem é? O Elson. Oi, Elson, tudo bem, querido? É o Elson Souza Campos. Boa tarde, eu queria dizer que eu sou seu fã também, viu? Obrigada, meu querido, muito obrigada. Você quer fazer alguma pergunta para o doutor Fernando? Sim. Pois não. A minha mãe faleceu de câncer. Sinto muito. E assim, eu queria saber se essa doença ela é hereditária, porque meus tios já teve, e dizem também que a minha mãe nunca fumou, meu pai fumava, mas ela era fumante passiva, assim, ela acabava recebendo meu pai que fumava em casa, mas ela nunca fumou. E ela morreu de câncer no pulmão, depois deu no fígado, né? Não, deu câncer no seio, câncer de mama, ela retirou a mama, depois deu câncer no fígado e depois deu no pulmão, onde ela faleceu. Então eu queria saber se é uma doença hereditária. Ok, eu vou fazer uma pergunta que a gente detesta, tanto homem quanto mulher. Você tem quantos anos, meu querido? Eu tenho 28. 28, é novo. Obrigada. Quer fazer alguma pergunta para ele, Fernando? Não, na verdade não, Elson. É o seguinte, como a gente mencionou anteriormente, Solange, alguns tipos de câncer têm fatores hereditários diretos. Porém, a grande maioria dos tumores ainda são de causa esporádica. No caso do câncer de mama, que foi a situação que a mãe do nosso telespectador desenvolveu, 10 a 20% dos cânceres de mama são transmitidos hereditariamente. Ou seja, a chance de uma pessoa que tem na sua família alguma história de câncer de mama ter novamente o processo é muito pequena, porém existente. Então, porque o homem também tem câncer de mama, não tem? O homem também tem. Pode acontecer com o homem. Pouca gente sabe, mas existe. Existe. 1% dos casos de câncer de mama são em homens. Agora, qual é o conselho que a gente dá, por exemplo, para uma pessoa como esse nosso amigo que ligou, que perdeu a mãe, os tios de câncer, ele tem 28 anos, ele deve fazer check-up, ele deve fazer exames mais regularmente? Sem dúvida. No caso do homem, os exames de screening regulares seriam, por volta dos 40 anos, o screening para o câncer da próstata, que envolve o toque retal, ultrassom da próstata e o exame de PSA, que é um exame coletado pelo sangue. Sim. E se existe alguma história, como por exemplo, câncer do intestino, o exame de colonoscopia nesse momento para tentar identificar alguma lesão que poderá ser precursora de câncer no futuro desses indivíduos. Ok, a gente vai fazer um alerta sobre o câncer do intestino para todo mundo, homens e mulheres com 50 anos de idade ou mais, feito agora há pouco pelo doutor Fernando fora do ar, e eu quero dividir essa preocupação também com vocês. A gente só vai fazer uma paradinha porque você sabe que toda quinta-feira aqui no Falando Nisso, você também confere as dicas de beleza e saúde da farmácia de manipulação terapêutica. E hoje a gente vai saber tudo sobre reumatismo, que coisa esquisita. Beleza e saúde by terapêutica. Boa tarde. Meu nome é Francisco Veneziani Silva e eu tenho graduação em reumatologia clínica. E a gente vai chamar a atenção sobre um dos sinais de alerta que aparece no ser humano, que é a dor. A dor, ela pode ser um processo agudo, que geralmente tem uma duração menor do que 3 meses e que, na verdade, ele pode significar alguma coisa momentânea. Ela pode ser um processo crônico. Em grande parte, as dores do processo crônico, elas podem estar relacionadas a algum desequilíbrio de maior significância. Em grande parte das dores, elas são consideradas inicialmente um alerta. É uma forma que o organismo se comunica com o ser humano, chamando a atenção para que alguma coisa existe de desequilíbrio. A persistência de uma dor no mesmo ponto, que isso pode gerar processos de degradação, fazendo com que esse organismo comece a ter adaptações para que ele consiga tolerar aquele processo de dor. E a dor, depois de um certo tempo, passa a ser um sofrimento, sendo uma das maiores causas de depressão, o sofrimento persistente da dor. Uma das maiores causas de comprometimento da pessoa com mais de 55 anos é justamente a cronicidade do processo de dor e a aceitação, fazendo com que muitas vezes considere a dor como uma coisa natural do envelhecimento. O que é importante é chamar a atenção a todos que, na verdade, a dor nunca ela deve ser considerada como uma coisa de aceitação, e sim sempre como um alarme que devemos ser investigado. A coisa mais importante que tem que ser feita é justamente investigar a causa da dor. Por que a dor existe? Não existe um alarme, não existe a dor como forma de alarme sem que exista alguma lesão ou algum desequilíbrio no organismo.
E muitas vezes esses desequilíbrios eles estão relacionados a alguns desajustes que o organismo tem e que poderiam ser melhorados ou equilibrados de tal maneira que aquele alarme deixe de ser tão insistente e, consequentemente, deixe de agredir o organismo, evitando a degeneração e a degradação do sistema osteomuscular. O processo de dor no idoso, assim como o processo de dor na criança, limita a capacidade de movimento, fazendo com que as pessoas, às vezes, mudem seus comportamentos habituais para que tolerem a dor. E quando a dor se torna em dor crônica, muitas vezes as pessoas acabam aceitando isso como uma forma de sofrimento e se adaptando, mudando as suas condições de vida e tolerando, achando que aquilo é uma coisa normal. O que é importante é que a população sempre lembre-se que dor persistente por um processo de mais do que 3 meses sempre é um alarme que deve ser investigado. É o que a gente gostaria de chamar a atenção. Uma boa tarde a todos. Muito legal as dicas sobre reumatismo, aliás, um dos assuntos ao vivo também aqui no Falando Nisso. Bom, eu tenho uma perguntinha que eu falei, eu quero dividir uma preocupação com vocês. Fora do ar, o doutor Fernando estava dizendo que todo mundo, homem ou mulher, deveria fazer um exame, que eu não vou me arriscar a falar o nome, mas para você descobrir se pode ser que você tenha algum pólipozinho no intestino ou não, porque aí fica mais fácil de tratar. Porque o câncer do intestino, ele é silencioso, né? Muitas vezes Como sim, é o nome Solange. do trem mesmo? O exame que a gente estava comentando é a colonoscopia. Colonoscopia. Na verdade, é a visualização do intestino grosso através de uma câmera, de modo geral, tá certo? É feito pelo orifício anal. Mas é um exame que traz extremos benefícios, porque qualquer lesão que poderá ser precursora de câncer no intestino no futuro pode ser diagnosticada pelo exame, removida pelo próprio exame sem necessidade de cirurgia, evitando assim o desenvolvimento do tumor. O que a gente recomenda hoje em dia é que pelo menos uma vez após os 50 anos de idade, independente do gênero masculino ou feminino, o indivíduo faça o exame independente de história familiar. Porque se existe alguma dessas alterações, isso é tratado precocemente. Olha que coisa fantástica, porque o câncer do intestino, sendo silencioso, muita gente descobre tarde demais. Olha que coisa fantástica. Então pensa bem nisso também. A gente vai fazer mais uma paradinha aqui no Falando Nisso, já já a gente está de volta, tem tanta coisa ainda pela frente, fica aí que a gente volta já já. Um grande beijo para minha esposa, Rivonete, e para todos os ouvintes um feliz 2012.